Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Vou repetir. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. É uma mensagem para o povo de Judá. Portanto, para o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus tinha obstáculos no seu coração. Vejam bem, no coração. E quem tinha responsabilidade de remover esses obstáculos não era Deus, pois os obstáculos estavam no coração do povo. Então o povo tinha que remover esses obstáculos. E aí ele diz: mudem sua atitude perante o Senhor. Remover os obstáculos e a subsequente mudança de atitude eram condições fundamentais para que Deus se relacionasse com o povo, para que Deus ouvisse a oração e a adoração do povo. Ele diz ainda: do contrário, se vocês não removerem os obstáculos do seu coração e não mudarem sua atitude perante o Senhor, por causa de seus pecados, veja bem, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Profeta Jeremias, capítulo 4, versículos 4 e 5, não, versículo 4 apenas o versículo 4. No versículo 5 já diz: anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém, mandem tocar a trombeta em toda a terra, avisem, reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Deus está chamando o povo, Deus está conclamando o povo ao arrependimento. Se a gente folhear um pouco a Bíblia e andar pelo menos um capítulo a mais, nós vamos ver como o próprio Deus trata o povo de Judá. Ele diz, versículos 1, a partir do versículo 1 do capítulo 5, corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor, procurem por toda parte, busquem em cada lugar, se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Olha que coisa terrível, olha que situação lamentável, olha que calamidade espiritual. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor, procurem por toda parte, busquem em cada lugar, se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra, não querem se arrepender. Olha que coisa terrível, olha que coisa triste, é lamentável. Olha como o Senhor diz: o meu povo se recusa a ser corrigido. São as palavras de Jeremias falando da parte de Deus. O povo de Deus se recusava a ser corrigido. São teimosos, o povo era teimoso, duro como pedra, e não queria se arrepender, não queria se arrepender de jeito nenhum. Andando um pouquinho mais, no versículo 11 do mesmo capítulo, diz: o povo de Israel, o povo de Judá tem me traído, diz o Senhor.
o povo de Israel, o povo de Judá tem me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor. Disseram, ele não vai nos incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra, nem fome. Os profetas que ele envia são os tagarelas que não falam em nome dele. Que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. O meu povo se recusa a se arrepender. E andando um pouquinho mais, no versículo 25 do mesmo capítulo, sua perversidade afastou de vocês as bênçãos maravilhosas que tenho para vocês. Seu pecado lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos. No meio do meu povo existem homens perversos. A apostasia era total, era generalizada, era completa. No verso 30, nós lemos 30 e 31. Algo horrível e espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas. Os sacerdotes governam com mão de ferro. E pior ainda, meu povo fica feliz com isso. Meu povo fica feliz. Meu povo fica feliz quando é enganado. Meu povo fica feliz quando é incentivado a pecar. Tem prazer no pecado. Não quer se arrepender. Pior ainda, pior do que os profetas profetizarem falsamente, os sacerdotes governarem de forma autoritária, sem se incomodar com a palavra de Deus, o pior de tudo isso é que o meu povo fica feliz, o meu povo gosta disso. O meu povo gosta disso. Agora a pergunta, no finalzinho, a última frase do capítulo: o que farão o profeta, o sacerdote, o povo? O que farão, porém, quando o fim chegar? O que farão quando o ajuste de contas chegar? O que farão? Como procederão? Como viverão? Meu irmão, nós temos que trazer esta realidade para a nossa vida, nos dias atuais. Deus está fazendo sua advertência, Deus está mandando tocar a trombeta, Deus está nos chamando ao arrependimento, Deus está chamando a igreja, o seu povo, aqueles que se dizem seus discípulos, ao arrependimento. Deus está chamando você, Deus está me chamando, Deus está nos chamando ao arrependimento. Mas arrependimento de quê? Arrependimento de viver uma vida indiferente, arrependimento de não levar Deus a sério, arrependimento de não levar a palavra de Deus a sério, arrependimento de não escutar o Senhor, arrependimento de não levar aquilo que Deus nos fala a sério, a ponto de colocar em prática de forma pronta, de forma resoluta e obediente. Arrependimento de ter um coração controlado pelo pecado, pela ganância, pela maldade, pela iniquidade. Arrependimento de permitir que os maus pensamentos controlem nossa mente. Maus pensamentos, que digo, são todos aqueles que provêm do mal, que não vêm de Deus. Inclusive, o pior de todos eles, a rebelião contra Deus. A rebeldia contra Deus. Mas o que é rebeldia contra Deus? Rebeldia contra Deus é quando você e eu, quando nós não levamos em conta aquilo que Deus nos manda fazer e vivemos por conta própria e fazemos a vida acontecer do nosso próprio jeito. Nós não nos incomodamos com o que Deus diz, nós não respeitamos sua palavra, não obedecemos sua palavra. Não oramos, não lemos a Bíblia, não congregamos, não estamos juntos como igreja, não observamos os estatutos eternos de Deus, relativizamos todos os absolutos de Deus e arrumamos desculpas para toda a nossa
conformidade com o mundo, para a nossa vida distante da vontade de Deus. Nosso ardor pelas coisas de Deus, nosso desejo, nossa paixão pelas coisas de Deus tem arrefecido. Nós estamos muito ocupados com as coisas desta vida. Assim como Judá, assim como Jerusalém, nos dias que antecederam o cativeiro babilônico, vivia tão somente para as coisas desta vida, as coisas do tempo, não davam atenção, não se davam ao trabalho de fazer e de observar aquilo que Deus mandava. Nós temos sido assim. Infelizmente, nós temos vivido dias de apostasia, dias terríveis, dias onde o povo de Deus deixa o pecado dominar o seu coração. E o primeiro versículo que nós lemos aqui no capítulo 4 de Jeremias foi: removam os pecados do seu coração. Removam os pecados do seu coração. Meu irmão, remova os pecados do seu coração. Minha irmã, remova os pecados do seu coração, pois são estes pecados que nos impedem de ter comunhão com Deus. Essa vida egoísta, essa vida egocêntrica, esta vida onde nós temos que ser o centro, onde a nossa vontade e, o que é pior, a nossa indiferença para com Deus nos faz viver de modo iníquo, ou seja, vivemos como se Deus não existisse. E os iníquos e os ímpios vivem assim. Mas nós somos discípulos, nós somos servos, nós somos filhos de Deus. Logo, se somos filhos de Deus, nós temos que respeitar sua palavra, nós temos que andar conforme aquilo que Ele mesmo nos manda fazer. Agora ele pergunta: quem vai ouvir esta advertência? Seus ouvidos estão tapados, não conseguem escutar, desprezam a palavra de Deus e detestam ouvi-la. É isso mesmo, está aqui no capítulo 6, versículo 10 de Jeremias: a quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar, desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Olha que coisa terrível! Detestar ouvir a palavra de Deus, ter os ouvidos tapados para Deus. Sim, este é o quadro, esta é a descrição do quadro que vivemos hoje. Um quadro de apostasia generalizada, tal como Israel vivia, uma apostasia generalizada. E para eles veio o cativeiro babilônico. E para nós, o que virá? O que virá para uma igreja apóstata? O que virá para pessoas como eu e você, se não levarmos a palavra de Deus a sério? Bem, Deus em sua infinita graça tem nos advertido. Ele não quer que desprezemos sua palavra. Ele não quer que façamos coro com estes que detestam ouvir sua palavra. Ele nos diz, como está aqui no versículo 4 do capítulo 4 de Jeremias: ó meu povo. Ele fala povo de Judá, mas pode se referir a você e a mim, porque nós somos o povo de Deus. Se estamos em Cristo, somos o povo de Deus, sua família, sua igreja. Ó povo, meu povo, podemos ouvir assim: ó meu povo, remova os obstáculos de seu coração. Meu irmão e minha irmã, vamos fazer isso, remover os obstáculos do nosso coração. Vamos mudar nossa atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa dos nossos pecados, a ira do Senhor arderá como fogo que ninguém pode apagar. E esse fogo que ninguém pode apagar, o Senhor Jesus nos falou muito sobre ele. A ira de Deus está sobre o pecado. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, a ira de Deus vai estar sobre nós. Se não nos arrependermos da nossa indiferença, se não nos arrependermos da nossa atitude de desprezo para com a palavra de Deus, se não nos arrependermos daquilo que Deus nos manda fazer, e nós não fazemos, se não removermos os obstáculos do nosso coração, a maldade do nosso coração, se não removermos a iniquidade, se não removermos através da confissão, do arrependimento sincero, confessar, Senhor, eu não estou te obedecendo,
e eu sei que eu preciso te obedecer. Eu não quero que venha sobre mim o juízo. Por isso, eu não quero continuar tendo um coração rebelde. Eu não quero continuar como os habitantes de Jerusalém, que viveram um pouco antes do cativeiro babilônico. Este povo mente e não se incomoda em mentir. Esse povo me traiu. Não, Senhor, eu não quero trair o Senhor como traía o povo de Judá. Como o povo de Judá traiu o Senhor, eu não quero trair. Eu não quero que esteja escrito a meu respeito: sua perversidade afastou as bênçãos de Deus, as bênçãos maravilhosas de Deus de vocês. Seu pecado lhes tomou todas as coisas boas que eu poderia lhes dar. No meio do meu povo existe algo terrível, existe iniquidade, algo horrível e espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas e os sacerdotes governam com mão de ferro. E o pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? O que farão, porém, quando o fim chegar? Quando o ajuste de contas chegar? O que farão? O que vamos fazer? E o Senhor, mais uma vez, me leva a ler: a quem darei esta advertência? Quem me ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados, não conseguem escutar, desprezam a palavra do Senhor e, o que é pior, detestam ouvi-la, escutá-la. Mas Deus, na sua infinita bondade e graça, tem nos chamado e tem nos dado a chance de mudar. Ele não quer que façamos curativos superficiais sobre as nossas feridas purulentas, sobre as nossas feridas que são como que furúnculos. Ele quer espremer toda essa iniquidade para que saia toda essa sujeira e assim ele possa nos curar de verdade. Precisamos desse arrependimento verdadeiro. Não podemos continuar na nossa rebeldia, na nossa rebelião contra Deus. Mas talvez você esteja perguntando: mas que rebeldia? Que rebeldia eu tenho contra Deus? Bem, eu quero dizer uma coisa que você já sabe. Toda vez que nós colocamos Deus em segundo lugar na nossa vida, toda vez que o Senhor Jesus Cristo não é o Senhor, nós o chamamos de Senhor, mas Ele não é o nosso Senhor de fato. Ele não manda na nossa vida, nós não o ouvimos, nós não consideramos sua palavra, nós não escutamos o que ele diz, nós não colocamos em prática aquilo que ele mesmo diz, as advertências que ele faz na nossa vida. Toda vez que nós ignoramos os princípios tão claros da palavra de Deus. E que princípios são esses? Bem, eu vou resumir em um versículo. Vamos pensar na nossa vida hoje, nos dias atuais. Eu quero pensar com você, então, na porção de Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que a igreja perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, portanto, na comunhão, viviam em comunhão, tal como nos ensina a Bíblia e Jesus nos mandou viver, como está escrito em João 13, 34 e 35, viver o novo mandamento. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, portanto, na comunhão, novo mandamento, João 13, 34 e 35, na comunhão, na palavra, na comunhão, no partir do pão, a ceia do Senhor, o alimento que o Senhor nos serve, o alimento, o pão da vida que é o próprio Senhor e que estimula a nossa comunhão, que nos faz pensar no preço que Ele pagou por nós e nos faz honrar e valorizar este preço, vivendo em obediência à sua palavra, nos dedicando a Ele e vivendo como igreja. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, na comunhão com Deus. Na oração, mas que oração? Oração religiosa? Oração cerimônia? Oração ritual? Não. Oração, vivência com Deus, conviver com o Espírito Santo. Meu irmão, nós não poderemos suportar as coisas que virão se nós desprezarmos o Espírito Santo de Deus.
O Senhor nos diz que não devemos neutralizar ou apagar ou abafar ou extinguir a ação do Espírito Santo dentro de nós, como está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Não devemos apagar o Espírito. Em Efésios 4,30, ele diz que não devemos entristecer o Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão selados, ou no qual estáis selados para o dia da redenção. A garantia da nossa redenção é que o Espírito Santo está em nós, e nós o amamos, e convivemos com ele, e ouvimos sua palavra, e queremos obedecê-lo, e queremos seguir suas ordens. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar vivendo como o povo de Israel viveu. E aí, o fogo da ira de Deus não será o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, mas sim o fogo do inferno, o lago de fogo, a condenação do ex-Lúcifer. E nós seremos daqueles que vamos ouvir do Senhor, como está em Mateus 25, a partir do verso 31, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios. Você quer ouvir isso do Senhor? É óbvio que não. Em sã consciência, ninguém quer ouvir isso. Todos nós queremos ouvir: venham benditos de meu Pai, possuam por herança, possuam a herança que está preparada para vocês, desde a fundação do mundo. Que herança é essa? É a herança que Pedro diz: santa, incorruptível, esperança viva. Se temos esta esperança viva, se temos esta esperança de viver e de morar com ele, como está na primeira carta de João, capítulo 3, quem espera a volta do Senhor Jesus, como ele é santo, santifica-se a si mesmo. O que é santificar-se? Santificar-se é viver para Deus. É viver para Deus cantando todo dia, cultuando as 24 horas por dia, no estilo bem conceitual de culto, como, por exemplo, quando eu digo conceitual, do ambiente chamado evangélico, como a gente faz um culto, né? E canta, e lê a Bíblia, e aplaude, levanta a mão, faz uma pregação, e etc. e tal. Não, não é isso. É também isso. É nos reunirmos como igreja, não desprezarmos a comunhão. É vivermos o que está em Atos 2:42. Mas, sobretudo, é colocar em prática a nossa atenção à palavra de Deus e a nossa obediência pronta. Vou repetir, nossa obediência pronta, obedecer o Senhor de verdade. E resumindo, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor Jesus deixa isso muito claro. Quem não me ama em primeiro lugar, não me ama de jeito nenhum. Ele diz isso. Quem ama pai, mãe, filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, obediência à sua palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando? De verdade? Nós somos ordenados por Deus, em Colossenses 3, a pensar nas coisas que são de cima, a olhar para as coisas que são de cima, não permitir que este mundo nos envolva, não permitir que até mesmo as tarefas legítimas que temos a desempenhar neste mundo, nosso trabalho, o dia a dia, nos engula, nos coma, nos devore. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Eu termino dizendo: o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a Igreja de Jesus nos últimos dias? Estamos vivendo para o Senhor? Estamos colocando o Senhor em primeiro lugar? Pergunte a você mesmo. Examine você a você mesmo. Examine-se a você mesmo.
Como a Bíblia nos diz na na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. Examine-se a si mesmo. Vê se a vida de Deus está dentro de você. Vê se o caráter de Jesus está dentro de você. Vê se a devoção e o amor por Jesus é algo que faz parte da sua vida. Ou isso é alguma coisa que você ouve exortação após exortação, pregação após pregação, palavra após palavra, ministração após ministração, leitura da Bíblia após leitura da Bíblia, mas continua indiferente, vivendo do seu jeito, fazendo só as coisas que você quer. Não é brincadeira, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas os últimos dias começaram lá no Pentecostes. É verdade. O apóstolo Pedro diz isso, que a descida do Espírito Santo, ou o descer do Espírito Santo sobre a igreja, iniciava os últimos dias. Mas eu pergunto a você, será que nós não estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias? Mas se você não quiser considerar isso, considere a outra parte, ou a outra pergunta. Quando você vai se encontrar com Deus? Quando você vai ajustar suas contas com Deus? Sim, porque a Bíblia nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. E vamos prestar contas. Sim, vamos prestar contas da vida que Ele nos deu. Diz lá o texto, vamos prestar contas da vida que vivemos por meio do corpo, ou seja, a vida que vivemos aqui na terra. Vamos prestar contas. E mais, em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7, ou 7 e 8, diz que devemos tomar cuidado, porque não podemos enganar a Deus. E nos exorta, dizendo que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Quem planta para agradar a sua própria natureza pecaminosa, vai colher o resultado que é a morte. Mas quem planta em obediência ao Espírito, do Espírito Santo colherá a vida eterna. O que você quer colher? Qual a colheita que você quer? Eu vou mudar a pergunta. O que você está plantando? Sim, porque as sementes que nós plantamos, nós podemos escolher. Nós podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que colhemos. Você está plantando a fim de agradar apenas a sua natureza pecaminosa? Ou você está plantando para agradar o Espírito Santo? Mais uma vez, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de você, de mim, de nós. Mais uma vez, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia e nos faça escutar sua palavra e colocar sua palavra em prática na nossa vida. Vou reler o versículo que comecei. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e de todos nós, e que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus e levá-la a sério, praticá-la, não arrumar desculpas, não arranjar uma desculpa após a outra, mas dizer, Senhor, é a tua palavra e eu quero te honrar, eu quero te obedecer, porque eu quero ouvir naquele dia, venha bendito e não aparte-se de mim, maldito. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus é a minha súplica por você e por mim, por nós como igreja, meu irmão e minha irmã. Amém.